A vida de um profeta nunca é fácil, mas Jeremias enfrentou momentos especialmente desafiadores. Conhecido como o profeta das lamentações, Jeremias desempenhou seu papel profético no Reino do Sul de Judá, conforme registrado no Antigo Testamento. Deus enviou Jeremias a uma nação à beira do colapso, com a missão de advertir sobre sua iminente destruição, um alerta que não foi atendido. Diante disso, quem foi esse profeta que chorou em meio a uma nação em decadência e, ao mesmo tempo, trouxe palavras de conforto e promessa? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. É crucial compreender o contexto histórico da época de Jeremias para entender sua vida. No século X a.C., o rei Salomão governou os israelitas, o povo de Deus. Contudo, as ações imprudentes de seu filho Roboão resultaram em um conflito que dividiu o reino em dois. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, cada um com seu próprio monarca. Ambos os reinos sucumbiram à corrupção e ao pecado, apesar das várias advertências dos profetas enviados por Deus, incluindo Jeremias. Na época da infância do profeta Jeremias, os governos de Manassés e Amon foram marcados por afastamento da religião e idolatria. O rei Manassés chegou a desfazer as mudanças que seu pai, o rei Ezequias, tinha feito. Apesar disso, em Anatote, uma cidade sacerdotal, Jeremias teve contato com a tradição religiosa do seu povo. Ele cresceu numa casa que valorizava a devoção a Deus e foi ensinado sobre as leis divinas. Ele também aprendeu muito sobre as previsões de profetas antigos, como Isaías, Amós e Oséias. A maior parte do nosso conhecimento sobre Jeremias provém do livro da Bíblia, que leva o seu nome. Por cerca de 40 anos, Jeremias falou em nome de Deus ao povo de Judá. Embora a data exata do nascimento de Jeremias não seja clara, ele recebeu o chamado de Deus quando ainda era jovem, possivelmente na adolescência. Ele iniciou a proclamação das mensagens de Deus e continuou fazendo isso mesmo diante de provações e perigos. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias. No registro de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1, verso 5. Quando Deus o chamou, Jeremias, sendo ainda jovem, argumentou que não tinha capacidade para essa missão, alegando ser apenas um garoto. Curiosamente, essa mesma objeção foi feita por Moisés quando Deus o convocou. Até o rei Salomão mencionou algo parecido ao assumir o trono de Israel. Além de sugerir que Jeremias talvez fosse jovem demais para assumir tamanha responsabilidade, essa resposta do profeta também pode indicar que ele ainda não tinha amadurecido espiritual e socialmente. Talvez fosse uma pessoa humilde e com pouca autoconfiança. Entretanto, a objeção do inexperiente Jeremias não foi um obstáculo para Deus. Na verdade, o Senhor o tranquilizou com as palavras: "Não tenhas medo." Deus orientou o profeta a falar tudo o que lhe fosse ordenado e ainda prometeu estar ao seu lado durante os difíceis anos de adversidade que estavam por vir. Enquanto Judá estava em uma situação ruim por causa do enfraquecimento da religião e do aumento da adoração a deuses pagãos, o mundo lá fora também estava agitado. Havia muitas tensões envolvendo os assírios, egípcios e babilônios. E foi nesse cenário que Jeremias passou sua juventude. Quando Jeremias começou sua missão, o rei Josias estava tentando fazer mudanças para trazer de volta a adoração a Deus. No entanto, muitas pessoas ainda estavam adorando ídolos e não houve uma verdadeira transformação. Foi aí que Deus escolheu Jeremias para avisar que haveria consequências. Quando o rei Josias morreu em uma batalha, Jeremias ficou muito triste.
Mesmo depois disso, Jeremias continuou alertando o povo sobre as consequências do que estava por vir durante o governo dos próximos 3 reis. Esses novos reis não eram tão bons quanto Josias. Eles adoravam ídolos e não respeitavam Deus. Em vez de ouvirem o que Jeremias tinha a dizer, eles o viam como uma ameaça. Infelizmente, as pessoas continuaram seguindo os ídolos e pecando, ignorando as palavras de Jeremias. Possivelmente, o que tornou a situação mais difícil para Jeremias foi a sua solidão. Deus instruiu que ele não se casasse ou tivesse uma família, porque as futuras gerações enfrentariam dificuldades. Ele também evitava festas e funerais, como forma de demonstrar que Deus tinha abandonado o povo. A vida de Jeremias foi bastante solitária. Devido à sua mensagem sobre punição e destruição, as pessoas consideravam Jeremias um traidor que estava prejudicando a reputação do povo. Ele foi preso várias vezes por suas palavras, sofreu maus tratos e até tentaram matá-lo. No entanto, Deus protegeu Jeremias em meio a todas essas dificuldades. Por causa de suas muitas provações, Jeremias ficou triste e desanimado. Em um momento, ele até desejou a própria morte. Mesmo assim, Jeremias continuou confiando em Deus, que lhe deu forças para seguir em frente. Inicialmente, suas mensagens focaram na condenação da adoração falsa e das injustiças sociais, acompanhadas de apelos ao arrependimento. Ele advertiu sobre a iminente chegada de um inimigo e, após as reformas sob o reinado de Josias, incentivou o povo a permanecer fiel à aliança. Sua insistência estava sempre na importância do espírito interior e das ações corretas, em detrimento da religiosidade superficial. Jeremias viu algumas de suas previsões se tornarem realidade. Ele estava em Jerusalém, quando Nabucodonosor a conquistou e a destruiu. Ele presenciou o castigo que o povo sofreu, e isso o entristeceu profundamente porque ele amava muito sua nação. Porém, mesmo depois de suas previsões se cumprirem, as pessoas ainda não prestaram atenção aos avisos de Jeremias. Mesmo diante disso, Jeremias não abandonou sua missão e continuou repreendendo o povo por seus erros. Ele os chamava a se arrependerem para serem perdoados por Deus. Jeremias também fez previsões de que após 70 anos, Deus restauraria as coisas. Ele também falou sobre uma nova aliança que Deus estabeleceria nos corações das pessoas. Mais tarde, essas previsões se cumpriram através de Jesus. Embora tenha proferido mensagens de condenação e punição, o tema principal da mensagem de Jeremias era o arrependimento e a restauração. Deus rapidamente lembrava ao seu povo que, apesar das consequências do pecado, ele possuía um plano de restauração. Jeremias viveu em um momento verdadeiramente terrível da história. Ele não apenas experimentou os horrores da guerra, fome e cativeiro, mas foi chamado a contar ao povo sobre isso, exortando-os a se arrependerem. Muitas passagens demonstram a causa da agonia de Jeremias. Após o cativeiro de Judá, ele escreveu o livro de Lamentações, uma série de lamentos altamente poético e devastadoramente belo sobre a queda do povo de Deus. Jeremias passou 40 anos contando ao povo o que aconteceria, e eles não ouviram. Depois que Jerusalém foi destruída, os babilônios libertaram Jeremias da prisão e permitiram que ele vivesse na terra sob a proteção de um governador. Infelizmente, o governador foi assassinado 2 meses depois e Jeremias foi levado para o Egito contra sua vontade por rebeldes judeus. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu com ele, mas sabe-se que ele morreu ali, possivelmente morto pelas próprias pessoas que o trouxeram até lá, segundo fontes extrabíblicas. Jeremias foi um profeta forte que enfrentou muitos problemas durante seu ministério. Ele viveu uma vida solitária porque as pessoas não gostavam da mensagem que ele transmitia. Enquanto estava fazendo seu trabalho, ele realmente se envolveu com a mensagem que estava passando. Ele sentiu antes do povo
o sofrimento que viria com o cativeiro babilônico e a ira de Deus por causa dos pecados do povo. Deus disse a Jeremias para não se casar e formar uma família. Isso era para mostrar como a vida das pessoas mudaria durante o exílio. Jeremias passou por muitos momentos difíceis e ele ficou conhecido como o profeta que chora por causa de suas tristezas. Ele foi preso várias vezes e enfrentou ameaças de morte. Sua mensagem ia contra os líderes de Judá. Então ele teve muitos problemas com sua família e amigos. As pessoas zombavam dele e o amaldiçoavam. Baruque, o escriba de Jeremias, escreveu sobre sua personalidade forte e contraditória. Ele era honesto, gentil, observador e também teimoso. Apesar de suas tristezas, Jeremias era otimista e orava. Ele superou a timidez do começo de seu trabalho e enfrentou a hostilidade, a solidão, a angústia e até o sentimento de fracasso. Em alguns momentos, devido ao sofrimento, Jeremias não entendia por que estava passando por aquilo. Ele até acusou Deus de enganá-lo e desejou a morte, mas no final ele compreendeu que Deus controla todas as coisas. Gostou de conhecer mais sobre a história do profeta Jeremias? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.